isso já temos aprendido, precisa ter uma vida intencional de oração muito séria. Se você não for uma intercessora séria, você vai ter dificuldades de alinhar o coração de Deus com o teu coração, de ouvir o que Deus quer para o seu povo. Lembrando que você é vaso, você é canal, então você foi chamada pelo Senhor para conduzir pessoas que Ele criou, pessoas que Ele constituiu, Ele confiou à sua mão. Então, quem tem os segredos do sucesso na liderança é Ele. É Ele que pode te conduzir, é Ele que pode te instruir, é Ele que pode te auxiliar, é Ele que pode te acompanhar, é Ele que pode te dar tudo aquilo, todo subsídio que você até não encontrará nos livros, não encontrará nas melhores pesquisas, nos melhores artigos, mas encontrará no altar do Senhor. O salmista diz que o segredo do Senhor são para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. E aí a segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4, ele fala sobre esse poder que vem de Deus. Então nós vivemos, enquanto líderes, uma dualidade. Vida e morte, vida e morte. Morremos para Deus e vivemos para os nossos liderados. Morremos para Deus e vivemos para os nossos liderados. Se você não conseguir morrer para Deus, você terá dificuldade de viver para os seus liderados. Mas se você conseguir morrer todos os dias para o Senhor, no Senhor, o fardo, não estou a dizer que não será pesado, mas o fardo será muito mais leve, tá bem? E as frustrações serão mais reduzidas. Não que você não tenha, toda líder tem frustrações, toda líder tem decepções. Então, o texto aqui, Paulo diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribuladas, vou colocar no feminino. Em tudo somos atribuladas, mas não angustiadas, perplexas, porém não desanimadas, perseguidas, porém não desamparadas, abatidas, porém não destruídas, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós, ou seja, nos nossos liderados, a vida. Lembre-se disso. Todas as vezes que você morrer para Deus, você vai conseguir viver para os teus liderados. E todas as vezes eu digo, o fardo não pode ser tão pesado, mais pesado do que ele deve. Todas as vezes que o fardo da liderança for mais pesado do que ele deve, é porque tem alguma coisa que não bate certo. Porque vocês receberam material, e no vosso material nós temos alguns conceitos muito importantes e muito sérios aqui sobre liderança, começando com a frase de Harry Truman. Você que não sabe quem foi Harry Truman, foi o 33º presidente dos Estados Unidos. E ele falou assim, liderança é a capacidade de conseguir que as pessoas façam o que não querem fazer e gostem de o fazer. O nosso principal modelo nesse curso, nesse módulo, será o próprio Cristo Jesus. E quando olhamos para a frase de Truman, faz todo sentido. Imagine que Jesus ele chega, a primeira coisa que ele faz, depois que ele começa o seu ministério, depois que ele é batizado, depois que ele percebe que está na hora, ele prepara uma equipe, ele treina uma equipe, ele começa a instruir uma equipe. É a primeira coisa que ele faz. Há uma frase que diz assim, todas as vezes que você for colocada no cargo de liderança, a primeira coisa a fazer não é acenar. A primeira coisa a fazer é pensar, Deus me dá já uma substituta. Se você não tem alguém que pode te substituir, se você não tem uma equipe, então se prepare para se frustrar com o ministério, porque você vai ter que carregar nas costas até as pedras desnecessárias. Então, liderança é a capacidade de conseguir que as pessoas façam o que não querem fazer e gostem de fazer. Mateus achava que era bom em coletar impostos, só que Jesus chega e fala assim, tenho outra coisa para você. Pedro achava que era o melhor de todos os pescadores, só que Jesus pensa, eu te farei pescadores de almas. Então, você vai perceber que Jesus ele chega, ele forma um exército, ele cria neles o desejo de fazer aquilo que era improvável para eles, eles gostam de fazer, tanto mais que eles morrem por amor a Cristo, ok? Então, eles morrem. Então, você vê uma frase que é muito conhecida, liderar não é impor, liderar é despertar nos outros
a vontade de fazer. Agora, veja bem, liderar não é só despertar nos outros a vontade de fazer. Porque muita gente começam bons projetos, começam boas iniciativas, bons eventos, mas aquela coisa começa quente, o pessoal animado vai esfriando, depois vai esfriando, esfriando, esfriando. Vamos fazer um negócio, de repente, no grupo, todo mundo envolvido, todo mundo, eu vou ajudar, todo mundo. Aí só que vai esfriando, 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 esfriando. Por quê? Porque liderar é muito mais do que orientar o que tem que ser feito. É despertar nos outros a vontade de fazer. Só que tudo tem uma metodologia, tudo tem estratégias. Muitas mulheres têm dons, têm competência, têm potencial, mas não foram treinadas para cuidar de outras pessoas. E aí eu uso a frase usada pelo pai Rina, num dos cursos do Instituto Global, onde ele diz assim, um líder que não sua no treinamento, sangra no campo de batalha. Uma líder que não sua no treinamento, sangra em campo de batalha. Tem muitas mulheres que tinham tudo para dar certo. Uma equipe poderosa, uma igreja incrível, mulheres formadas não só espiritualmente, não só no contexto religioso, mas mulheres formadas fora, psicólogas, pedagogas, administradoras, assistentes sociais, teólogas, várias outras, médicas, advogadas, engenheiras em várias áreas, e aí tinha todo um potencial para poder formar uma equipe poderosa e tornar o departamento de mulheres, o grupo de mulheres, um dos mais potentes dentro da igreja, só que não consegue. Por quê? Primeiro, ela mesma não suou em treinamento, ela não foi treinada, não teve uma discipuladora, não teve uma mentora, não teve uma pastora, às vezes nem deu tempo, né? Como nós vimos na semana passada, muitas de repente meio que Deus já empurrou, meu Deus, e agora? Já está na chuva, obrigada a se molhar. Acabam apanhando muito. Então, tudo, às vezes tem que passar vergonha, às vezes tem que chorar, às vezes tem que sofrer, às vezes tem que se desanimar e viver num ciclo vicioso. Está animada, de repente fica desanimada. Está animada, né? Uma inconstância cansativa. E aí vai desgastando até chegar à fase que ela começa a duvidar dos seus dons e das suas competências. O processo é necessário na estruturação de uma líder firme. O processo é necessário. E o mais bonito é que cada uma de nós tem um tempo. O tempo da Ruth de treinamento não é o mesmo que o tempo da Fernanda Oliveira. Não é o mesmo que o tempo da Isabel, que o tempo da Fabiane, que o tempo da Ângela, que o tempo da Desiré. Cada uma de nós tem o seu tempo. E tudo isso depende do quê? O que determina? O tempo do meu progresso, do meu crescimento, até a hora que eu vou olhar para o espelho e pensar, eu estou pronta para conduzir as outras. Lembrando da frase da Patrícia, que eu já citei semana passada, que você só vai conseguir levar as outras mulheres até onde você foi. Só que para isso, para você olhar e pensar assim, agora estou pronta para levar as outras até onde eu fui, você tem que ter feito primeiro o caminho.